célula, a singularidade. Que por sua vez travou. Nossa, 72 bilhões. Então eu vou rever toda a apostila desde o começo e começar a falar sobre a apostila. E de onde vamos partir? Daqui? Não. A gente vai partir daqui da base. De novo. ADN. Nosso ADN. Característica de um povo único, porém que nosso povo... Eu tô lembrando de uma narração de um documentário de Portugal, que era sobre o DNA português, origem, alguma coisa. Tem no YouTube. Até. Aí eu acho engraçado o nosso ADN. Sei lá, é tão esquisito. Eles falam ADN. O sotaque deles puxou tanto que ficou ADN. É porque me lembra que o pessoal daqui que faz letras, que é extremamente arrogante, eles tentam imitar esse sotaque português e fica uma coisa bem esquisita. É mistura de sotaque francês com sotaque britânico, sotaque francês de filme. Aí fica uma coisa bizarra e esquisita. Enfim, comentário inútil. Genética, do grego. Geno, fazer nascer. A ciência genética tem, como da biologia, estuda a forma, transmitem características biológicas de geração para geração. Isso a gente já viu. Tá. Isso foi primeiramente aplicado pelo cientista William Bateson numa carta dirigida a Adam Sadwick, 18 de abril de 1908. No tempo da pré-história, que a gente ainda não está nisso, a gente está bem antes da pré-história, utilizavam-se os conhecimentos genéticos através, atualmente a genética, cruzamento seletivo de espécies, atualmente ela proporciona investigação, que é o que fez essa cadeia ser do jeito que ela está, mais ou menos assim, tá mais para menos do que assim. Então aqui a gente tem a genética, ela passa de característica para característica. Na pré-história usava-se ela para poder fazer o processo seletivo de plantas e animais. O que a natureza já faz. Ela já faz. Aqui, se for pegar a célula procariôtica, dentro do processo de adaptação dela, foi ela que foi responsável por descobrir o nicho de mercado, é ótimo, nicho de ambiente, através da sua diversificação com o tempo. Ela conseguiu... Que é isso? Ela conseguiu se adaptar. Inclusive, é a origem dos primeiros seres fotossintetizantes, que basicamente foi uma variação que descobriu que era possível através da energia do Sol. E esses seres conseguiram se desenvolver ao ponto de o seu dejeto ou rejeito ser o oxigênio. Então as cianobactérias são importantes para a origem da vida, mas também são marinha, mas também são muito importantes, porque através dela e adaptação, junto com o processo de simbiose, o termo, com as células eucariôticas, possibilitou a maior quantidade de energia para essas células, que por sua vez permitiu
aos organismos poderem criar tecidos, entre outros conjuntos. Tudo isso através da genética. Ah, mas como é que a genética faz isso? Ela faz isso através do processo seletivo. Mas se eu não tenho processo seletivo, como na pré-história, os agricultores já bem depois utilizavam o conhecimento da genética da demodificação de cruzamento seletivo por plantas para melhorar suas espécies. A natureza e o meio ambiente faz isso. Vai fazer o mais adequado. É por isso que o exemplo dos canários das Ilhas Galápagos continua atual. Ou porque Darwin continua ainda bastante atual, mesmo sendo complementado, nunca descartado. Mas sempre vai ter alguém querendo descartar os clássicos, porque quem conseguir refutar um clássico se torna um clássico. E quem é que não quer entrar para a história? Mas enfim, cada vez mais que fazem isso com essas teorias e elas sobrevivem, elas se tornam mais fortes. Essa é a vantagem do peso contra peso da pesquisa. Não é achismo. Então, ela foi se desenvolvendo e se adaptando. Nesse caso, cada órgão do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias chamadas de gâmulas, que eram transmitidas ao descendente no momento da concepção, conhecida como pangênese. Eles não conheciam a genética exatamente, mas eles acreditavam que existiam coisas nos seres vivos que passavam de geração para geração. E isso é fantástico, porque eles estavam tentando adivinhar, eles não tinham como fazer a pesquisa. Não, eles não tinham noção, mas apenas através do raciocínio lógico chegaram a essa conclusão que é muito próxima da verdade. Acreditava-se que a contribuição diferencial entre os sexos, a fêmea fornecia a matéria básica e o macho fornecia o meio do sêmen e a alma. Isso é Aristóteles. Não é bem assim, mas é um grande salto. Pré-formismo acreditava que o homem era pré-formado na época, formavam-se dois grupos de cientistas que defendiam duas orientações distintas. A teoria do pré-formismo defendia que o futuro do ser já encontrava miniatura no espermatozoide, o outro afirmava que o novo ser existia pré-formado no óvulo. No interior do óvulo ou do espermatozoide existiria um pequeno homem pré-formado, no qual entregava suas próprias células, seres ou múnculo. Tem uma categoria que se tornou popular há um tempo e morreu, ainda bem que morreu, ao contrário da Terra plana que continua popular, mas tudo bem. O homúnculo, ele tem uma teoria. Por isso que acreditavam que seres de espécies diferentes poderiam ter filhos, porque eles já estavam tecnicamente pré-formados. Bastava ter um impulso para iniciar a gestação. Então, não existe homúnculos. E era a alquimia, a tentativa de desenvolver técnica de pesquisa, técnica de ciência, de uma pseudociência misturada com bruxaria. E que é bem interessante para a literatura. Se for fazer um livro em cima disso, ou uma história, é muito legal, é muito divertido, mas não serve para muita coisa além disso. A descoberta dos gametas, dos gamos, casamento, união, fusão, foi fundamental para o entendimento da hereditariedade, que ficou provado a união do espermatozoide e do óvulo. Cadê o espermatozoide? Reprodução assexuada. Reprodução sexuada. Eu tenho a reprodução do óvulo. O óvulo já seria isso aqui. Aqui tá como casulo. Ou ovo de peixe. Não ainda o ovo, ele... Enfim, deu pra entender, ele já seria a estrutura receptora que desenvolveria o ser. Bora ver o que é. Cell 2 Singularity. Ah, era dos dinossauros. Os grandes répteis. Interessante. Então foi tudo isso que possibilitou. E aqui a gente tem todo o processo que possibilitou a colonização da Terra. Foi a adaptação dessa estrutura para depois ficar dentro do ser, nesse caso o mamífero. Que faltam os dentes dele aqui, não é mesmo? A cadeia tá faltando os dentes, ou seja, ele não existe. Assim como o peixe ainda não está desenvolvido, nem o tetrápode. Nessa cadeia evolutiva, porque são características interligadas. São interdependentes para poder existirem. Precisa existir essa característica. Então vamos voltar. A reprodução sexuada, reprodução de seres vivos, reprodução de seres vivos celular. Reprodução de seres vivos é o processo em qual se torna possível a continuidade da espécie. Pode ser sexuada ou assexuada, que foi o que acabou de mostrar aqui. Sexuada, sexuada. É bom lembrar que a nossa espécie não é o centro do universo, então existem formas de reprodução sexuada que são diferentes da humana. Umas mais elaboradas, outras menos elaboradas. Depende de
do nicho ou meio que aquele ser se adaptou ao longo das gerações. Ou do nível de complexidade dele também. São características interligadas, interdependentes e dependentes e independentes ao mesmo tempo. É complexo, é complicado. Não tem outra coisa a dizer, a não ser que é complicado. A fragmentação do organismo vivo divide-se em pedaços e estas partes originam-se novos. Bipartição. Os seres unicelulares deixa de existir. Deixa eu ver bipartição. É quando se divide, é uma célula. São as células, isso aqui, ó. Vou ter bipartição. Aqui, ó, no eucarionte, por exemplo. Vou ter a divisão celular. Fragmentação, estrelas do mar, que são os animais marinhos. Deixa eu ver se já tem algum parecido com a estrela do mar. Tem uma esponja, tem um coral, não tem estrela do mar. Mas deu pra entender. Basicamente ela vai perder as patinhas e cada patinha vai virar uma... Patinha não, a estrela do mar, que nem o Patrick Estrela. O Bob Esponja pelo menos tem que saber o que é uma Bob Esponja, pra poder entender isso. A estrela do mar, cada pedaço dele, braço, perna e a cabeça dele, nos casos do desenho, se ele for cortado, cada uma dessas partes, cortar a cabeça, sei que é horrível pensar isso porque é um desenho, mas se cortar a cabeça, os braços, vai nascer um novo. Eu acho que o desenho já mostrou que os pais dele, que é o mais bizarro possível. E a ideia dele tem pais, mas tudo bem. Ok. Eu tenho o brotamento, que é um broto. Literalmente, a criatura nasce da outra. Tipo aqueles filmes de terror. Que sai um ser do outro, sua cabeça. Só que nesse caso ele sai, se anexa e se desenvolve. Jovem de novo. Jovem. Tá bom. Então bora ver. Bipartição ocorre em seres unicelulares quando a célula deixa de si, cedendo lugar mais duas ou mais células. Fragmentação. O organismo vivo divide-se em pedaços e estas partes originam novos seres. Isso em animais multicelulares, anêmonas do mar, também com alguns vegetais, como por exemplo algas. Brotamentos são formados botões ou brotos em várias áreas do organismo, capazes de se envolver, dando origem a outros indivíduos completos. Eu acho que tem um tipo de planta que faz isso também. Tem planta que faz isso também. Tem um aqui que faz isso. Eu acho que é isso, porque já nasce a plantinha pronta. Deve ser isso. Deve ser isso, esse processo. Reprodução na espécie humana. Na espécie humana a reprodução é sexuada, por isso que a nossa espécie só surge aqui, dependendo dessas conjuntos de características. A gente precisa da mandíbula para poder desenvolver um mamífero nessa cadeia aqui. Mas a nossa espécie está para cá. Ela é uma dessas variações aqui, ó. Ou ela é nessa aqui, ó, que está aparecendo, ou é nessa, mas eu peço para frente. Para ver quão glorioso é a espécie humana. A gente depende de toda essa cadeia aqui. E a gente nunca dá prioridade para os outros, mas tudo bem. Sexuada dependendo tanto da união da célula, óvulo feminino e espermatozoide masculino. Esse tipo de reprodução é mais importante sob o ponto de vista evolutivo, pois reúne o mesmo descendente filho, os fatores dos organismos e dos indivíduos, pai e mãe. Ou seja, eu vou ter a genética dos pais, mas eu vou ter a recombinação genética. Então o DNA é parecido, mas não é o mesmo DNA, tem variação própria. Isso significa que é um novo ser. Mesmo que tenha ancestralidade, ainda deixa de ser um outro ser, quase completamente diferente. É a mesma espécie, porém tem variação, e essa variação permite adaptação, permite evolução e tudo mais. Reprodução celular. Reprodução celular é uma propriedade fundamental para voltar para a célula. As células aqui, eu estou no centro agora. Eucarionte e procarionte, porque elas são as estrelas disso. Células fundamental reproduzem através de duplicação dos seus conteúdos e posterior divisão das células filhas. Esse processo garantia a sucessão contínua de células geneticamente dotadas. Em organismos celulares existem a pressão seletiva para que cada célula cresça e divida o mais rápido possível, porque a reprodução celular é responsável pelo aumento dos números de indivíduos. Nos organismos multicelulares, a produção de novas células é feita através da duplicação que permite a divisão do trabalho ao qual das células tornam-se especializadas em determinada função. Essa multiplicação de células, porém, pode ser regulada para a formação de células que têm que compensar a perda de células pelos tecidos adultos. Um indivíduo adulto possui 10 vezes 10 elevado à 13ª potência todas as derivadas de uma única célula de um indivíduo fecundado mesmo
em um organismo adulto, a multiplicação celular é um processo contínuo. Do mesmo modo, fábrica pode ser multiplicada pela construção de várias filiais. Também das células dividem-se produzindo cópias de si mesmas. Há dois tipos de divisão, mitose e meiose. Agora tá aqui a importância da mitose e da meiose. Cadê? Cromossomo não, caramba. Peraí. Ah, tá aqui a mitose. Não tem a meiose, mas tem a mitose. E a gente vai ver. Mitose. Ah, tá aqui. O processo de divisão celular origina duas células idênticas. A célula que se forma chamada de diploide de 2 N. Significa que possui um número completo de cromossomos. Um N da mãe mais um N do pai. A mitose tem como finalidade promover crescimento do corpo, reprodução assexuada, produção de gametas em vegetais, produção de gametas em seres. Haploide. Um N. Essa divisão que a gente está vendo provavelmente depois da replicação do DNA. Essa aqui tem uma membrana junta, como se fosse um fiozinho, é a mitose. Aí no final a duplicação das células. Aqui eu já tenho elas recombinadas. Ou seja, tem variação, aqui já tem variação. Processo celular de célula diploide, divisões sucessivas, uma duplicação cromossômica de 4 células haploides N, que possuem metade dos cromossomos. Essa é a meiose. Ah, claro, aqui é a divisão que origina 4 células haploides que possuem metade dos cromossomos herdados. Tudo bem. Meiose tem finalidade de produção de gametas, produção de esporos em plantas. O que acontece é a esporulação, que é uma forma de reprodução de alguns seres vivos, que tem grande variedade genética. Achei mais uma lista de exercícios. Cara, agora eu tô percebendo que a maioria das coisas que tem aqui é exercício, mas tudo bem. Transmissão de caracteres hereditários. Características hereditárias. É aquela coisa da... Não, bora voltar aqui pra base mesmo. Características hereditárias é um dos mais empolgantes ramos da biologia. Genética é quem se encarrega de estudar essa porcaria dessa bagaça. Estudo desse fenômeno na antiguidade, com sábios características transmitidas de pais para filhos, foram transportados pelo sangue, o que seria feito partes proporcionais entre ambos os progenitores. Pelo menos aqui tem uma igualdade, que já é diferente do outro. Aristóteles, né? Enfim, através do que comprova a existência dos outros elementos, cuja finalidade seria as de negar aos filhos o patrimônio de seus pais, os gametas. Porém, a gente possui variedade. Novo ser. Tem que considerar isso. Gene longo dos cromossomos, cada um ocupa um lugar definido. Gametas possuem cromossomos que são formados por gene. Gametas... Será que eu tenho os gametas aqui? Não sei, porque esse mapa não é completo. Ou porque ainda falta. Planeta Terra... Cadê? Tem a aplicação DNA. Ah, tá aqui tem os cromossomos. Gameta é produzido, possuem cromossomos. Cromossomos, por sua vez, são formados por gene. O que é formado pelo gene é o cromossomo. E a base deles são os gametas sexuais, tanto masculino e feminino. Ok. Que nas células vão estar no núcleo ou dispersos, se for uma célula procarionte. As leis que regem a transmissão de caracteres hereditários foram estudadas por um abade austríaco, Gregor Mendel, reconheceu através de cruzamentos de ervilhas. Mendel, os caracteres mais constantes desse vegetal. Para suas experiências, trabalhos de Mendel ficaram esquecidos por vários anos, 1865 e 1900. Em 1900, os três pesquisadores trabalhando independente um do outro, de Vieres, Holanda, Correns, Alemanha, Testermark, Áustria, redescobertos os trabalhos de Mendel, confirmaram as descobertas. O importante é saber, o gene é o vínculo da hereditária, unidade potencial hereditário existente no cromossomo, que ao interagir com outros genes, como citoplasma e o meio, condiciona o aparecimento de um dado característica, que os genes se distribuem linearmente ao longo de cada cromossomo, possuem como constante fundamental do DNA, que tem função genética, genes alelos. O caráter
Cada caráter, devido à presença de um mínimo de 2 fatores ou gene, forma um par alelomorfo ou alelo. Por exemplo, a castanha dos olhos, a alêlica do azul, a existência. É aquela tabelinha, dominante com dominante. Supranumerários, polidactia e os mais 5 dedos, alexiia, número anormal de dedos. Tá. Cromossomos homólogos possuem regiões correspondentes devido à presença de nesses locais genes alelos responsáveis por características específicas. Cada membro par alelomorfo de gametas situados em um dado membro de par de cromossomos homólogos na formação diferentes, formando por uma célula haploide. Célula in. Ah tá, célula in. Olha, não manchou de café. Mendel, pai da genética. Gregor Mendel. A fonte é o site sobiologia.com.br, conteúdo de genética, leis de Mendel, PHP. Acessado em 5 de agosto de 2013. A página que eu tô lendo. Mendel, iniciador da genética. Gregor Mendel nasceu em 1822 em Heisendorf, na Áustria. Mas será que o Heisen, do que da marca... Ah não, ele era americano. Ah, mas podia o ancestral dele ser da cidade. Na Áustria, era filho de pequenos fazendeiros, apesar de um bom aluno, teve que superar dificuldades financeiras para conseguir estudar. Em 1843, ingressou noviço no mosteiro agostino na cidade de Brno, hoje Brno, na República Tcheca. Após ter sido ordenado monge em 1847, Mendel ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática e ciências por 2 anos. Ele queria ser professor de ciências naturais, mas foi mal sucedido nos exames. De volta para Brno, onde passou o resto da vida, Mendel continuou interessado em ciências e fez estudos meteorológicos, estudou a vida de abelhas, cultivou plantas, tendo produzido novas variedades cujo objetivo é entender características hereditárias a serem transmitidas de pais para filhos. Em 8 de março de 1865, Mendel apresentou o trabalho à Sociedade de História Natural de Brno, no qual suas leis de hereditariedade, deduzidas de experiências com ervilhas, publicado em 1866, com data de 1865, esse trabalho permaneceu praticamente desconhecido no mundo científico até o início do século XX. Pelo que se sabe, poucos leram a publicação. Os que leram não conseguiram compreender sua enorme importância para a biologia. As leis de Mendel foram redescobertas em 1900 por 3 pesquisadores que trabalham independentemente. Mendel morreu em Brno em 1884. Os últimos anos de sua vida foram amargos e cheios de desapontamentos. Os trabalhos administrativos do mosteiro impediam se dedicar exclusivamente à ciência, e o monge se sentia frustrado por não ter obtido qualquer reconhecimento público pela sua importante descoberta. Hoje, Mendel é tido como uma das figuras mais importantes do mundo científico, considerado o pai da genética. O mosteiro existe um monumento em sua homenagem. No jardim foram realizados célebres experimentos de ervilha, até hoje são conservados. E dá pra ver, eu acho que é o Jardim de Mendel. Também tem um vídeo no YouTube sobre os Jardins de Mendel. O que basicamente é pesquisas. Nesse caso, o que eu posso ver, o fenótipo e o genótipo, são considerados a mesma coisa, porque eu posso observar o que eu estou vendo, a característica herdada. E esse observar a característica herdada, considerando o século XIX, a falta de pesquisa não, a falta de... É o começo, eu não tenho tanta tecnologia da área, porque a área está começando a ser vista dessa forma, a área da genética. Então, eu preciso entender a ideia da matemática, porcentagem nesse caso, quantidade, quantizar, colocar em números o valor dessas características e poder entender elas. Mas por que isso é importante pra cá? Porque entendendo que há a possibilidade dos seres se adaptarem, e bora voltar pra cá. A gente tem fósseis de esponjas muito antigos. Talvez das esponjas para cá, que são os seres mais elaborados, eu já tenho fósseis. E tendo fósseis que são diferentes, porém tendo características em comum, e sabendo que os seres, como os da ilha de Galápagos, como os pássaros, se adaptam, ou que tem uma enorme variedade de tartarugas, que também se adaptam, mesmo que tudo sugere que elas tiveram um ancestral em comum, então eu posso sugerir que todos os seres tiveram um ancestral em comum, que é basicamente a ideia dessa cadeia inteira. Nesse caso, são os aminoácidos.
Por quê? Porque ele é incomum em todos os seres vivos, assim como ADN, RN e a sua duplicação quando tem a divisão para reposição de célula em tecidos. Nós já somos esse ser aqui, ó, de tecidos. Essa é a nossa... Opa! Essa é a nossa base. Tecido. Então nós temos essa diferença de características que é muito grande. Então por que Mendel é importante? Sendo que Mendel... Tava vendo já as plantas, já tava aqui, ó, nessa linha aqui, Mendel. Mendel tava pra cá. Nessa linha. Já quando... Terra. Claro que esse mundo é feio pra caramba, não tem as plantas aqui. Mas ele já tava... Já nessa etapa pra cá. Todo mundo já tava colonizado e tudo mais, que são as plantas. As primeiras plantas são os primeiros seres a colonizar as terras. Então ele tava vendo uma adaptação das plantas, que são características. Mas por que as plantas têm variedade? Principalmente no caso da ervilha. Porque determinadas espécies de insetos se adaptaram a identificar um nicho específico para sua própria sobrevivência. E naquele local, a característica que vai sobressair é aquela que ou é dominante, quando há uma igualdade, ou é a recessiva, quando a característica recessiva, apesar dela ser recessiva, ela predomina devido a fatores ambientais, que é no caso do inseto que consegue polinizar ela consegue atrair determinados insetos. E a ervilha tem uma grande variedade só de flores, muito por causa disso. Ou as cores das sementes têm que ser atrativas. Por exemplo, eu não sei se a ervilha faz esse processo. É bom lembrar que não é a ervilha que a gente consome, é cozida e tudo mais. Ela no meio ambiente, talvez porque ela vai ser ingerida por algum animal. E ela precisa ser mais atraente no chão. Isso explicaria cores como amarela. Mas isso é uma especulação. Tudo isso se baseia no princípio desses seres aqui. Todos eles se diversificaram para se tornar mais atraentes ou interessantes para sobreviverem no ambiente, seja para se camuflar ou seja para se alimentar de alguma coisa. Mas bora voltar para as ervilhas que são bem à frente disso. Elas estariam por aqui já. Na verdade elas estariam tetrápode. Na verdade, tetrápode. Antes dos tetrápodes. Já com as plantas. Não a ervilha. A ervilha moderna não. A ervilha moderna até que apareceu aqui. Ela é agricultura. A gente fez cruzamento. Escolha da planta. A ervilha é uma planta herbácea leguminosa que pertence ao grupo do feijão. A reprodução sugere vagens. Contra sementes, as ervilhas, escolha de material. A experiência não foi casual. Trata-se de uma planta de fácil de cultivar, ciclo reprodutivo curto. Produz muitas sementes e características visíveis ao olho nu. Fácil autopolinização. Desde os tempos de Mendel, existe uma variedade de poníveis dotadas de características de fácil comparação, ou seja, eu posso ver. A genética existe porque eu posso ver, literalmente isso. Por variedade de flores púrpuras, comparado que produzia flores brancas, produzia sementes lisas, poderia ser comparada que produzia sementes rugosas e assim por diante. Ou seja, tinha várias características visíveis e que elas eram independentes, mas tinham ligação. Que ligação? Qual era o nível de independência que elas tinham e dependência? É isso que foi observado por essa pesquisa. Aí tem aquela tabela, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Aí tem os cruzamentos, geração por geração, e as variações. Ah, mas isso é muito chato. É muito chato mesmo. Essa porcaria é chata pra caramba. Mas foi essa variação, de forma mais didática possível para explicar, da Rzão a Rzinho. Se eu tenho vários Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, e eu posso, através da adaptação, criar um X alguma coisa, foi o que permitiu esse trocinho aqui entrar dentro dessa célula e dar energia para ela funcionar, permitindo, com o passar do tempo, criação de tecidos extremamente sofisticados. Essa parte aqui é perfeita para mostrar isso. Até criar isso aqui, que somos nós. Ah não, o cérebro do macaco. Nossa, é praticamente isso. Tanto que tem um grupo maluco que acreditava que comer isso ajudava o nosso. Não ajuda não. A alimentação ajuda, mas comer de um macaco não funciona não, tá? Isso é maluquice de gente maluca. Não tem outra coisa pra dizer não. Não tem o termo melhor.
Aí você tem o fenótipo, que é aquilo que você pode ver, mas o termo fenótipo é que apresentaram esses pontos de psicologia, filosofia comportamental. Bacana, mas ela pode ser alterada pelo ambiente. É bom lembrar dos pássaros da Ilha Galápagos, que eles adaptaram o bico, que é um genótipo, fenótipo e tudo mais. Mas o pássaro, ele basicamente poderia se alimentar das outras coisas, só que os bicos se tornavam tão especializados em um só, que o fenótipo dele bloqueava. Então, se influencia o comportamento, acabei de confirmar isso. Porém, vamos supor agora que dois pássaros tenham a mesma alimentação e eles sejam de ambientes diferentes. Um ambiente valoriza um tipo de pena, outro outra. Então, o tipo que é mais valorizado ou que dá características de sobrevivência vai predominar, independente seja predominante ou recessivo, porque aqueles que tiverem características desvantajosas não vão sobreviver. É um exemplo. Genótipo, mesmo sendo a mesma espécie, genótipo. O termo genótipo, grego genos, origina provisir typos, característica, constituição genética do indivíduo, ou seja, é o nosso DNA, no melhor, nosso ADN e o nosso ARN. Heterozigotos, indivíduos, elementos diferentes, determinar uma característica, também são chamados geração F1, Mendel, heterozigotos. Heterozigoto e homozigoto são as características, tipo vesão, vezinho. Heterozigoto com predominância do fator vesão, ou seja, a característica apresentada pelo vesão vai ser dominante. Homozigoto, para ele ser dominante, tem que ser... Opa, acabei de entregar. Para o recessivo ser dominante, ele tem que ser homozigoto recessivo. Porque se tiver a presença de dominante, vai dominar a característica dominante. E é bom lembrar que eu sei composto por várias características. Ou seja, se for determinar isso por característica, daria uma tabela tão grande. Mas tão grande, que é por isso que não usa. Por isso que não usa. Também era usado em cereais. E a gente usa em cereais para fazer seleção artificial de plantas. Eu liberei alguma coisa aqui? Não. Vai pra desgraça que eu gastei tanto. Não é aqui que eu quero liberar. Bem, então essa é uma parte, vai ter uma segunda parte. Que tá prontinha. Então, é isso, não tem muito mais o que acrescentar. Só que eu não sei mais o que fazer da minha vida. E é isso, vamos encerrar por aqui. Não tem mais o que acrescentar. Não esqueça de curtir e compartilhar. E eu estou usando essa tabela para revisar também para minha prova. Muito obrigado e tchau.